Débora, muito obrigada. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Débora aí pela recepção, também ao professor Saraiva, né, que foi o originário deste convite, e já falar de cara que esse é um trabalho desenvolvido junto com o professor Saraiva, né? Então, tudo que eu apresentar aqui, ele também tem culpa, então podem conversar com ele e tirar satisfação com ele, mas é um projeto aí que a USP vem desenvolvendo há 5 anos, né? E o professor Saraiva fez parte muito disso no começo, enquanto assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa, né? E o que eu preparei hoje aqui, né? E eu já deixo o Saraiva à vontade aí para fazer interferências, complementos, porque é bastante coisa para a gente falar do trabalho de 5 anos, para contar detalhes. Então, eu estou contando um pouquinho os conceitos que foram utilizados junto com a FAPESP e as decisões tomadas e as lições aprendidas dentro da USP, né? Já vou adiantar que a Embrapa participa deste projeto também, eu não sei se todos que estão assistindo agora têm, né, este conhecimento, mas a gente vai dar um overview, então, e obviamente eu estou à disposição para entrar em alguns detalhes. Bom, então, como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre a experiência da USP em repositório de dados científicos, as motivações, etc. Então, nossa ideia é falar um pouco assim, bom, por que a USP entrou nisso? Por que isso foi necessário? Quais que foram os desafios que nós enfrentamos, né? E quais foram as lições aprendidas? Só vou colocar um pouco o meu relógio aqui, porque vocês sabem que mulher costuma falar muito, né? Então, para eu não me perder no tempo aqui. Deixa eu só... Vamos falar além do combinado com a Débora aí. Bom, uma das principais motivações dessa definição, né, a UK é um órgão de fomento do Reino Unido, e um dos princípios deles, né, que vem sendo muito discutido para quem está trabalhando com Open Science e Open Data, é que os dados de pesquisas financiados publicamente são um bem público, produzido no interesse público, que deve ser disponibilizado abertamente, com o menor número de restrições possível, de maneira oportuna e responsável. Obviamente, essa definição ela tem uma série de implicações, né? Então, veja que a gente não está falando aqui de tudo ser disponibilizado publicamente, mas tem uma frase que é essencial, que a gente fala com o menor número de restrições possíveis. E isso tem a ver, obviamente, com questões éticas, com questões legais, com questões de propriedade intelectual, por exemplo, né? Então, a partir desse princípio, o que o Brasil começou a discutir muito, e em especial a FAPESP, que a gente apresenta daqui a pouco, né? Muitas vezes, os pesquisadores no Brasil têm um financiamento, em especial, né? Isso daqui foi muito desenvolvido no âmbito do Estado de São Paulo, da FAPESP, e eles geram dados, e aí vem um segundo projeto sobre a mesma temática, que geram dados parecidos, e um terceiro projeto, e assim por diante. Então, tem uma série de recomeços, né? De coleta de, muitas vezes, dados parecidos, em locais parecidos, e dinheiro público sendo gasto para a coleta de dados constantemente, com finalidades parecidas. Então, uma discussão que começou a ser tecida aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade, mas eu estou falando mais no âmbito de São Paulo, porque essa iniciativa é dentro do estado de São Paulo. Bom, não dá para a gente reaproveitar esses dados? Será que se a gente não partir sempre da coleta, a gente gastaria menos dinheiro público e avançaria mais o estado da arte em algumas áreas? Então, foi a partir desse princípio de que os dados que são financiados com dinheiro público são também um bem público e deveriam ser disponibilizados na medida do possível. Bom, a partir desse princípio, então, a gente fala um pouquinho qual que é a motivação para a USP fazer isso, né? Então, a motivação veio desse princípio do bem público e desse ciclo aí de geração de dados, né? Então, esse ciclo, o dado, ele é criado, ele é processado, ele é analisado, preservado, mas depois, não só preservar, é necessário dar acesso ao dado para que o reuso desse dado seja possível. A partir do momento que o reuso esteja disponível, então, novos dados podem ser criados, processados, e o ciclo recomeça, né? E com isso, seria possível, então, a gente avançar mais rapidamente o estado da arte e
direta e ou indiretamente contribuir aí para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. E uma outra motivação é o famoso, né, a palavrinha famosa FAIR, que se fala de princípios FAIR, que os dados de pesquisas deveriam ser encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reusáveis. Né? Então, cada uma dessas palavras, se vocês procurarem, a gente não vai detalhar aqui por causa do nosso tempo, mas ela tem uma série de princípios. Né? O que é um dado encontrável? O que é um dado acessível? O que é um dado interoperável? Então, não adianta, por exemplo, eu ter um dado de pesquisa disponível num formato que ninguém consegue ler, ou num dispositivo físico que ninguém consegue ler, que está ultrapassado, ou que a gente não tem o programa que gerou aquele dado, ou que lê aquele formato de dado não está disponível. Né? Então, tem essa preocupação de que os dados gerados possam ser armazenados, preservados e interoperáveis, né? Serem mantidos aí em formatos que no futuro as pessoas possam de fato reusá-los. Então, tem uma série de detalhes aí incluídos nesses princípios FAIR. Bom, então essas foram as motivações conceituais, e a motivação prática foi que em 2017 a FAPESP criou um grupo de pesquisa, né, um grupo de trabalho, na verdade, cuja finalidade era fazer uma política de gestão de dados, fomentar isso no estado de São Paulo, e começou, em princípio, obrigando o plano de gestão de dados, que a gente fala daqui a pouquinho, sobre projetos temáticos, e hoje o plano de gestão de dados é obrigado para todo mundo, praticamente, qualquer projeto, mestrado, doutorado, etc., projetos regulares na FAPESP. O plano de gestão de dados nada mais é que um documento que registra o que você vai gerar de dados, onde que esse dado será armazenado, você declarar que os princípios éticos e legais foram observados e falar como é que as pessoas podem acessar esse dado. Né? Então, é basicamente o que você vai gerar e onde que esse dado pode ser encontrado. Então, isso a FAPESP hoje exige. O que a FAPESP ainda não está fazendo totalmente é o ciclo completo, então, mas a gente tem informações que logo se começa, quando o pesquisador vai pedir um segundo projeto, alguém conferir se de fato ele deixou o dado disponível. Bom, então a partir disso a USP falou, opa, a gente precisa dar infraestrutura, fornecer infraestrutura para que os pesquisadores da universidade possam disponibilizar seus dados e assim cumprir essa política de gestão de dados que estava sendo então estabelecida pela FAPESP. Paralelo a isso, então, foi criado esse grupo de trabalho, em princípio, com 7 universidades públicas, depois a Embrapa também aderiu a este grupo, com o objetivo, então, de definir política e estabelecer uma rede de repositórios. Bom, então, esse é a página de gestão de dados da FAPESP, né, que está sendo melhorada aí sempre, com essas instruções do que os pesquisadores devem fazer em relação à gestão de dados. E estas são as 7 universidades que participaram, e como eu disse, depois a Embrapa começou a participar. Essas 7 universidades em conjunto têm em torno aí de 11.500 pesquisadores, em torno de 170 mil estudantes, e foi começado a discutir, tá bom, o que a gente vai fazer? A FAPESP vai financiar um repositório para essas universidades, incluindo a Embrapa em São Paulo? Como que isso vai funcionar? Então, foi uma longa discussão, foram várias propostas, e depois, então, a gente vai falar um pouquinho quais foram os desafios enfrentados na USP, e também, obviamente, dentro desse GT da FAPESP, quais foram, então, as decisões tomadas. Bom, então, na USP, o principal desafio era que tipo de dados a gente vai armazenar, e esse também era um desafio das outras universidades. A gente vai estabelecer software livre ou proprietário? O que será armazenado? Como que será armazenado? Por quanto tempo será armazenado? Quem que estabelece políticas? Então, essas discussões começaram a ser feitas tanto no GT da FAPESP quanto internamente na USP. Obviamente, todos aqueles membros, as universidades membros do GT da FAPESP, começaram a fazer essas discussões dentro das suas universidades, e cada uma tinha uma opinião, cada grupo de trabalho, cada representante de universidade dentro do grupo de trabalho tinha a sua própria experiência e os seus próprios recursos. Então, bom, na USP, a USP hoje a gente costuma falar que a USP tem curso de A a Z e tem tudo quanto é tipo de dado a ser armazenado.
Então, a gente tem pesquisadores que trabalham com texto, a gente tem pesquisadores que trabalham com imagens, com vídeos, com áudio, com números, etc. Alguns pesquisadores trabalham com alguns megabytes, outros trabalham com terabytes, né? Alguns pesquisadores geram dados a cada 2 anos, outros pesquisadores geram dados a cada segundos aí, né? Então, a gente viu que na USP a gente precisaria estabelecer uma infraestrutura que pudesse armazenar qualquer tipo de dado, e esse era um dos primeiros desafios. O segundo desafio era... Mas em quantas vezes, Ângela? Alô? Oi? Acho que tem alguém com o microfone. Pronto. O segundo desafio era, o que a gente vai fazer em termos de software? A gente vai desenvolver um software nosso? A gente vai comprar um software ou a gente vai utilizar software livre? E, de novo, essa era uma discussão também feita dentro do GT da FAPESP, né? Que infraestrutura vai ser utilizada? Bom, então, na USP, o que a gente fez? A gente foi para a literatura, né? Então, o grupo de trabalho que trabalhava nisso foi para a literatura, e nós descobrimos que as principais plataformas de software livre utilizadas eram essas 3. Era a Secan, o Dataverse e o DaySpace. Nós vimos que a gente já tinha uma certa experiência com o DaySpace em outros projetos anteriores, e o Secan e o Dataverse não, mas nós precisávamos conhecê-los. Então, o que a gente fez foi, nós instalamos essas 3 plataformas livres, fizemos um projeto piloto junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa para escolher uma delas. Então, no final, o que aconteceu foi que nós vimos que, basicamente, o que muda são alguns formatos de dados que elas armazenam e a interface. E esse projeto piloto, na verdade, não mostrou nada para a gente, porque nós não tivemos uma grande participação de pesquisadores da USP, pesquisadores que pudessem opinar, e, na verdade, a opinião deles foram muito particulares em relação à interface. Então, a gente acabou tendo uma decisão dentro da USP diferente, de não usar diretamente nenhuma dessas plataformas, mas utilizar uma dessas plataformas como infraestrutura, e essa também foi a decisão que a gente levou para o GT da FAPESP, a sugestão que nós levamos para o GT da FAPESP, e que o GT da FAPESP adotou, e a gente conta um pouquinho como que ficou mais para frente. A terceira pergunta era, o que a gente vai armazenar e como que a gente vai armazenar? A gente vai armazenar todos os dados? Então, se eu pego, por exemplo, dados de meteorologia, que são contínuos, dados de algum experimento de física, de engenharia, que são enormes, a gente vai armazenar esses dados? Ou a gente vai armazenar somente os metadados, ou seja, os dados a respeito desses dados para que eles sejam encontráveis, para que o público possa encontrá-lo? Nós vamos estabelecer limite para o pesquisador? A gente vai armazenar qualquer arquivo, ou seja, eu posso armazenar um formato CSV, um formato de planilha XLS, um formato de vídeo ou de áudio MP3, MP4? Quem que vai ser responsável por essas questões éticas legais? Bom, então, que decisões que a USP tomou? Nós vamos armazenar na USP, no repositório de dados, qualquer dados. E para a gente não ter que trabalhar com formato e visualizar esses dados, cada pesquisador, quando coloca um conjunto de dados no repositório, que a gente mostra daqui a pouco, ele, na verdade, ele coloca um arquivo .zip que pode ter qualquer formato. Qual é a responsabilidade do repositório da USP? Em longo prazo, a gente tem que ser capaz de desformatar esse arquivo .zip. Então, quem é responsável pelo sistema, se amanhã o formato .zip deixar de ser vendido, negociado, disponibilizado, a gente vai ter que dar um jeito nisso para garantir essa preservação e esse acesso futuro dos dados, né? Que é o desafio justamente da sustentabilidade do repositório. Bom, o que a gente fez com o limite de dados por pesquisador? Nós pegamos, na época, aquilo que a nuvem USP, né, a USP tem uma nuvem dela, própria, né, dela mesma, armazenada em data center, aquilo que a gente tinha disponível da nuvem USP, feito pela Superintendência de Tecnologia de Informação, dividimos mais ou menos, né, pelo número de pesquisadores da USP e colocamos um limite por pesquisador. Recentemente, esse limite foi expandido grandemente, porque tinha disponibilidade da nuvem USP, e isso pode ser revisto sempre que necessário, né? E, obviamente, apesar de ter um limite para o pesquisador, sempre que um pesquisador tiver que exceder esse limite,
Ou ele pode adquirir, pagar com dinheiro de pesquisa, ou ele pode pedir para a pró-reitoria de pesquisa a liberação de mais espaço. Tem um grupo, né, um comitê gestor coordenado pela pró-reitoria de pesquisa, que analisa os pedidos dos pesquisadores e pode disponibilizar mais espaço sem custo, se entender que é interesse da USP preservar esse dado. Então, a gente também, com isso, com o formato zip, a gente possibilita o pesquisador colocar qualquer tipo de arquivo, porém, é um único arquivo para cada conjunto de dados, condensado, né, zipado, e o pesquisador é responsável pelas questões éticas e legais, e a gente já mostra daqui a pouquinho como é que a gente resolve isso em termos de software. Bom, uma outra questão é por quanto tempo, que era uma outra pergunta de milhões, né? Na USP, o que a gente decidiu é que, em princípio, ele vai ter esse espaço por 5 anos, que pode ser renovável também, desde que solicitado e autorizado pela pró-reitoria de pesquisa, né? E essas questões de espaço e tempo, que eu acho que são as principais questões a serem definidas aí por qualquer instituição, elas sempre podem ser revistas, isso é dinâmico. Se houver recurso disponível, né, a pró-reitoria pode ir estendendo esses prazos, né? Porque a questão é, um dos princípios principalmente relacionados com o pessoal de biblioteconomia é que um dado disponível publicamente ele não deveria desaparecer nunca. Só que a gente sabe também que os recursos são limitados, né? Então, a USP ela tem esse comitê gestor para ir revendo periodicamente, se precisa retirar algum dado, vamos dizer assim, que não foi utilizado, algo desse tipo, para dar espaço para outro. A gente não teve esse problema ainda, esse projeto foi implantado efetivamente faz uns 3 anos, então, por enquanto, a gente não teve esse problema, mas isso está sendo constantemente monitorado. Então, essa questão de tempo envolve essa sustentabilidade que nós falamos, disponibilidade em USP. Uma outra coisa muito importante em infraestrutura é quem que dá manutenção nisso? A manutenção de um repositório ela tem que obedecer o famoso 24/7, né? Se um pesquisador quer acessar aquele dado no domingo à tarde, ele tem que estar disponível. E se der algum problema no repositório, alguém tem que arrumar isso no domingo à tarde. Então, a gente tem que colocar isso na universidade em algum setor responsável pela manutenção que tenha disponibilidade 24/7, que tenha alguém que vai consertar isso no domingo à tarde, né? A visibilidade do dado, como é que a gente faz isso? O que exatamente fica visível? Então, outras questões como utilidade, preservação, formato, então tudo isso faz parte dessa discussão para quem, por quanto tempo e quanto de espaço. Bom, uma outra questão que a gente discutiu muito na USP é quem estabelece políticas, né? Muitas vezes, nas empresas públicas, nos órgãos públicos, tem algumas questões políticas aí que tem que ser resolvidas, né? Na USP não é muito diferente, então, assim, quem é o dono disso? É a informática? É a pró-reitoria de pesquisa? É a pró-reitoria de pós-graduação, que majoritariamente é quem gera, né, a maior parte dos dados aí por meio de seus pesquisadores e pós-graduandos? São as bibliotecas que dominam a preservação do dado, que estudam isso, que são especialistas nisso, né? Então, era uma outra discussão que a gente precisou fazer internamente na USP. Bom, então agora falar um pouquinho daquilo que a USP aprendeu respondendo essas perguntas. Bom, então a primeira coisa que a gente aprendeu é que das plataformas que nós avaliamos, com o estudo piloto, feito com alguns pesquisadores em conjunto aí com a pró-reitoria de pesquisa, nós aprendemos que não existe software gratuito perfeito. E nós aprendemos, além disso, que na infraestrutura, né, o que está por trás dessas plataformas gratuitas, existe um formato, então, que o pessoal da biblioteconomia já conhecia bem, existe um formato já bem estabelecido, que deveria ser respeitado, e que o que diferencia basicamente um software do outro é algumas especificidades desses formatos, desses protocolos, e também a interface. E aquilo, por exemplo, que um pesquisador da área de humanas consegue como interface perfeita, provavelmente não vai ser a interface perfeita para um pesquisador da área de exatas ou da área de biológicas, e, além disso, por outro pesquisador da própria área de humanas. Então, não existe interface perfeita, porque, na verdade, existe uma curva de aprendizado para qualquer tipo de interface, tá?
E a gente viu também que os softwares proprietários também não são perfeitos, né? Começaram a surgir principalmente os oferecidos por editoras científicas, né, que também descobriram nos dados científicos um outro nicho de mercado. A gente começou a descobrir também que esses softwares proprietários, seja por assinatura, seja por licença, também tinham as suas limitações, tá? Então, na USP, o que a gente acabou fazendo foi: vamos fazer uma interface com cara de software corporativo que os nossos pesquisadores já estão acostumados. Então, o repositório da USP hoje, a gente mostra daqui a pouco as interfaces, ele tem a interface corporativa que os pesquisadores já estão acostumados com outros sistemas, mas o que armazena, o que faz a pesquisa, toda a infraestrutura por baixo, é um software gratuito que a gente escolheu utilizar o DSpace na USP depois de alguns testes feitos. Bom, uma outra lição aprendida é que sempre haverá custos, mesmo que esses custos já estejam embutidos. A USP deu, entre aspas, né, sorte de ter uma infraestrutura de informática centralizada. Então, nós temos a Superintendência de Tecnologia de Informação, que centraliza o desenvolvimento de todos os sistemas corporativos, e o repositório de dados científicos foi incorporado como mais um sistema, né? Só que foi necessário colocar uma equipe técnica para cuidar disso. Então, um desenvolvedor, o pessoal de banco de dados, o pessoal de nuvem, que pudesse reservar um espaço, instalar um software gratuito, aprender a lidar com esse software. Um pessoal que customizou o repositório da USP, mesmo que existe um software gratuito, e o pessoal que desenvolveu toda essa interface para tornar isso um sistema corporativo. Ou seja, houve um custo, vocês vão ver, daqui a pouco eu coloco os nomes das pessoas envolvidas aí. A equipe não é tão pequena assim, porque tem equipe de nuvem, tem equipe de banco de dados, tem equipe de desenvolvimento, tem equipe de manutenção. Então, existe um custo. Então, mesmo que a gente utilize uma plataforma de software livre, existe um custo e alguém precisa cuidar disso, tá? Uma outra lição aprendida foi em relação ao plano de gestão de dados. Para a gente fazer isso num editor, por exemplo, de dados, então, a gente poderia colocar um template e falar assim para os nossos pesquisadores: olha, façam no Word ou no LaTeX ou qualquer outro editor. Mas a gente não tem controle, né, obviamente, e não poderia estruturar esse plano. Então, após alguns estudos, nós assumimos a ferramenta DMP-Tool, que é uma ferramenta que na versão americana é gratuita, na versão europeia ela é paga, né? E a universidade, ela pode aderir, se tornar um membro da comunidade DMP-Tool. Nós fizemos isso na USP, e ao fazer isso, nós criamos alguns templates próprios da USP, um template resumido, baseado no template da FAPESP, e um outro template um pouco mais completo, baseado na própria DMP-Tool. E, basicamente, essa ferramenta ela fornece para a gente algumas abas que são configuráveis, e o pesquisador, ao preencher, então, como que funciona? O pesquisador entra no site da ferramenta, fala que ele é da Universidade de São Paulo. Quando ele fala que ele é da Universidade de São Paulo, os templates já aparecem para ele, ele acessa o template e começa a preencher essas abas, né? Então, aqui são fases. Então, por exemplo, qual é a descrição? Preencha aqui a descrição dos dados e metadados produzidos. Então, tem várias seções, e cada uma dessas seções são guiadas por perguntas. Então, por exemplo, que tipo de formato e volume de dados que você vai gerar? Que padrões de metodologia você vai gerar? Então, a gente ajuda o pesquisador a preencher esse plano de gestão de dados. Uma vez preenchida, essa ferramenta possibilita ele tornar esse plano de gestão de dados público e gerar um PDF para submeter, por exemplo, por um órgão de fomento, né? Então, essa foi a nossa decisão para ganhar tempo, porque a gente precisaria disponibilizar isso rapidamente para os pesquisadores. Uma outra lição aprendida junto com o GT da FAPESP, então, a partir daquela premissa de que não existe software perfeito, então, o que o GT da FAPESP fez e a USP decidiu e a USP assumiu? Então, foi decidido que todo participante lá do GT iria construir o seu repositório. Por quê?
porque não existia uma verba pública, seja da FAPESP, seja de qualquer outro órgão de fomento, que possibilitasse a gente ter um repositório para todos os membros do GT. Então, foi decidido que cada um desses membros faria o seu repositório e nós indexaríamos. Porém, para poder indexar, a gente fala daqui a pouquinho do metabuscador, a gente tinha que ter algumas premissas. Então, quais foram as premissas? Esses membros deveriam fazer os seus repositórios em uma daquelas 3 tecnologias, ou Dataverse, ou SECAM, daquelas tecnologias de software livre, né? Ou DSpace. Então, cada um seria responsável por instalar qual quisesse, e a USP desenvolveu, então, um parser, né? um programa que pega todo dia, acessa todo dia cada um desses repositórios, acessa os metadados e congrega os metadados num só lugar, que é esse metabuscador, para que qualquer pessoa, qualquer pesquisador do mundo inteiro que entre nesses metadados possa encontrar o dado de qualquer um dos membros desse GT. Então, daqui a pouquinho a gente mostra esse metabuscador funcionando. Então, foi feito um programa na USP, pela Superintendência de TI, que pesquisa esses metadados e também o que tem por baixo desse metabuscador é um software livre providenciado aí também pelo DSpace. Então, é uma interface comum de busca aí para a gente. Para que isso fosse possível, o GT da FAPESP definiu que haveriam 9 dados obrigatórios, então, o título, 9 metadados, né? Então, o título do conjunto de dados, qual era o assunto, as palavras-chave da descrição, os autores, o link onde estariam disponíveis, quem eram os patrocinadores, o tipo de dado. Então, esses dados eram obrigatórios e tinham mais 16 dados opcionais. Então, esse metabuscador, ele vai buscar em cada um dos repositórios dos softwares abertos esses 23 dados, os 9 obrigatórios, mais 16 opcionais, traz isso para um banco de dados do metabuscador, de forma que fique nesse banco de dados os dados das 8 instituições hoje, incluindo a Embrapa. Tá? Então, essa foi a infraestrutura. Cada um dos grupos instalava o SECAM, Dataverse ou DSpace. Então, esse parser, esse programa da USP, busca, né, esses metadados diariamente e indexa aqui no metabuscador. A gente pode falar um pouquinho mais de detalhes, se for necessário, depois. Bom, a terceira lição aprendida é que a interface e a segurança são primordiais. Então, o que fez com que os nossos pesquisadores do projeto piloto considerassem um ou outro software livre melhor, na verdade foi a interface. Então, os comentários eram assim, o campo de descrição não está claro, as palavras-chave não estão claras, eu prefiro dessa forma, eu prefiro da outra forma. E a questão de segurança, né? Por quê? Porque a gente pode estar disponibilizando dados indevidamente. Então, o que a gente fez nisso? A responsabilidade de manter o dado é da instituição. Então, vocês vão ver aqui, né, que a gente vai ter o repositório indexado da Unifesp, da UFSCar. Então, cada um cuida da sua segurança, das suas questões éticas e legais. E o metabuscador indexa, então, somente os metadados. Tá? A quarta lição aprendida foi que os pesquisadores só usarão se precisarem. Então, gente, foi um custo, o professor Saraiva depois pode testemunhar isso, ter uma adesão ao repositório da USP. Quando que isso começou a ter adesão? E hoje a USP, particularmente, tem 150 conjuntos de dados disponibilizados publicamente no repositório, quando a FAPESP começou a exigir. Tá? Então, os pesquisadores só começaram, de fato, a utilizarem o repositório quando eles precisaram. A outra lição aprendida foi que precisa começar padronizado. Né? Se a gente decidiu, então, no nosso caso, armazenar tudo no DSpace, porque se a gente não começar padronizado, depois a gente não consegue fazer busca adequada. Então, se cada um armazenar
as keywords num determinado campo, depois nunca mais a gente consegue indexar isso. Então, foi feito todo esse estudo de padronização de dados por aquelas 7 universidades, e depois a Embrapa entrou. Então, todo mundo tem que obedecer aquele protocolo para que seja indexado e possibilite depois uma busca adequada aí. Bom, e como que a gente fez isso na USP? Então, a gente fez todo um processo, né, que o pesquisador solicita, né, o docente solicita um espaço no repositório. Isso, então, é feita uma análise dessa solicitação, existe uma portaria para isso, por um grupo gestor, coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, é liberado o espaço e acesso a esse pesquisador, quando aprovado pelo comitê gestor. Depois, os dados são incluídos no repositório e, consequentemente, publicado no repositório. Essa é a interface que eu comentei, que tem um pouquinho da carinha de sistemas corporativos da USP. Então, aqui, quando solicita repositório, o pesquisador tem que digitar o seu número USP, falar qual que é o projeto, se esse projeto tem financiamento, qual é a área de conhecimento, e tudo isso gera dados para a Pró-Reitoria de Pesquisa depois. Então, se eles querem saber quais são as áreas de conhecimentos que eu tenho conjunto de dados públicos, então, quantos projetos financiados ou sem financiamento. Então, isso gera dados para a Pró-Reitoria de Pesquisa depois, tá? Então, existe essa interface para o grupo gestor analisar, então, cada solicitação. Uma vez aprovado, é liberado o acesso, e aí o pesquisador pode inserir conjunto de dados. Quando ele vai inserir um conjunto, então, um conceito é repositório, ele pede um repositório que é espaço disponível. Depois, ele pode inserir conjunto de dados para ocupar esse espaço do repositório que foi disponibilizado para ele. Então, para cada conjunto de dados, ele tem que fornecer aqueles metadados obrigatórios e opcionais, título, descrição, palavras-chave, autores, etc. Depois, no final, ele coloca o arquivo propriamente dito do repositório. Uma decisão que nós tomamos na USP é que esse arquivo poderia ser substituído por um link, se o dado exceder, por exemplo, o tamanho, ou por qualquer outro motivo, o pesquisador não quer fazer upload desse arquivo, ele pode colocar um link aqui. Esse conjunto de dados é enviado para aprovação. Ele é enviado para aprovação somente após o pesquisador declarar que ele é responsável por aqueles dados e que os aspectos éticos e legais foram observados. Então, é responsabilidade do pesquisador. Quando ele concorda com esses termos, declarando que os aspectos éticos e legais foram observados, ele é enviado para aprovação. Essa aprovação passa pela biblioteca da unidade dele para ver se os metadados estão corretos, e então ele é publicado no repositório, né? Então, eu já estou excedendo o meu tempo aqui. Essa é a carinha do metabuscador. Eu mostro daqui a pouquinho, bem rapidinho, para vocês. A próxima lição aprendida é que isso é um trabalho em conjunto, ou seja, não adianta somente um desses setores assumir a responsabilidade, porque senão o trabalho fica manco. Então, a gente fez uma portaria na USP que isso seria um trabalho em conjunto e cada um desses setores teria a sua responsabilidade sobre o repositório de dados científicos. E, terminando, a sustentabilidade em longo prazo é o grande desafio de uma infraestrutura de repositórios, tá? E esse trabalho em conjunto envolve políticas institucionais, documentos oficiais, senão não é respeitado. Então, a USP hoje tem uma portaria que fala quem é o grupo de trabalho, quem faz parte, quais são as responsabilidades. É necessária disponibilidade de hardware, software e também recursos humanos, e isso envolve uma equipe multidisciplinar. Então, aqui só reconhecendo a equipe técnica, né? Então, além dessa equipe técnica, teve toda uma equipe, um grupo de trabalho desses setores, mas aqui eu quis fazer um reconhecimento à equipe técnica, só para vocês verem assim, que a equipe não é tão pequena. Então, a infraestrutura de repositório para manter o 24/7 exige um certo conhecimento. Pessoal, eu paro por aqui. Esse é o meu e-mail, estou à disposição, e eu só queria mostrar rapidinho para vocês, mas vocês podem depois acessar aí também. Deixa eu ver se está fácil aqui, já deixei aberto. Compartilhar a tela. O metabuscador. Então, hoje, essa é a situação do metabuscador. Nós temos 150 conjuntos de dados na USP, 278 da Embrapa. Então, hoje, somando as 8 instituições que participam, depois entrou
alguns hospitais, num outro projeto, repositório FAPESP, entrou o grupo Fleury, o Sírio-Libanês e o Einstein. Então, hoje a gente tem em torno de quase 600 conjuntos de dados disponíveis nesse metabuscador. Então, essa infraestrutura, ela já possibilita essa nuvem de palavras, possibilita pesquisa aqui por data, por pesquisador, por assunto. Então, qualquer palavra-chave aqui, então, por exemplo, eu digito a palavra e-mail, ele vai mostrar para mim todos os conjuntos de dados que tem essa palavra-chave e-mail. Quando eu vou num desses conjuntos, ele vai mostrar os dados desse conjunto e vai falar para mim, vai me remeter ao local onde esse dado está armazenado. Então, por exemplo, esse dado aqui está na Unicamp. Então, neste momento, ele acessa o repositório da Unicamp para que o dado possa ser baixado. Tá bom? Então, eu paro por aqui, estou à disposição, agradeço novamente a oportunidade e estou à disposição. Débora, devolvo a palavra. Fátima, muito obrigada.